12. Pierre já ia em 4 semanas de cativeiro. Apesar de os franceses lhe terem proposto a transferência da barraca dos soldados para a dos oficiais, ficou onde estava desde o primeiro dia. Na Moscovo assolada e queimada, Pierre passou por provações quase no limite das que um homem é capaz de suportar. Porém, graças à sua complexão robusta e a uma saúde de ferro, de que até então nem tinha consciência, e sobretudo porque tais provações foram caindo em cima dele de modo tão paulatino que era até difícil dizer quando começaram, suportava a situação não só com facilidade como ainda com alegria. E foi precisamente neste tempo que obteve a tranquilidade e a satisfação consigo mesmo que dantes, durante tanto tempo, procurara em vão. Durante a sua vida buscara muito esta acalmia, esta concórdia consigo, aquilo que viu nos soldados de Borodino e que tanto o impressionou. Procurou na filantropia, na maçonaria, nas distrações da vida da alta sociedade, no vinho, no feito heróico do autossacrifício, no amor romântico por Natasha. Procurou nos caminhos do pensamento, mas todas as suas buscas e tentativas seguraram. E agora, sem pensar sequer nisso, obtinha aquela tranquilidade e aquela concórdia consigo mesmo pela via do terror da morte, pela via das provações e pelo caminho que teve, pelo conhecimento que teve de Karataev. Os momentos terríveis que viveu durante as execuções pareceram apagar-lhe para sempre na memória e na imaginação os pensamentos e sentimentos inquietos que outrora se lhe afiguravam tão importantes. Agora nem sequer tinha qualquer pensamento sobre a Rússia, sobre a guerra, sobre a política, sobre Napoleão. Era-lhe agora evidente que nada disso tinha que ver com ele, que a sua vocação não era essa, e que por isso não poderia julgar sobre isso. A Rússia e o verão, nem o mesmo nem ligação, repetia Pierre as palavras de Karatev, e tais palavras estranhamente acalmavam-no. Parecia-lhe agora incompreensível e até ridícula a ideia de matar Napoleão e aqueles cálculos do número cabalístico e da besta do Apocalipse. A sua raiva à mulher e a preocupação de que o seu nome não fosse coberto de vergonha pareciam-lhe agora não só insignificantes, mas também cômicas. Que diferença lhe fazia agora que a sua mulher, algures, levasse a vida que gostava? Que diferença faria a alguém, sobretudo a ele, que soubessem ou não soubessem que o nome do prisioneiro deles era Conde Bezukov? Agora, lembrava-se muitas vezes da sua conversa com o príncipe Andrei e concordava plenamente com ele, compreendendo, porém, a ideia do príncipe de modo um pouco diferente. O príncipe Andrei pensava e dizia que a felicidade era sempre apenas pela negativa, mas dizia-o com um toque de amargura e de ironia. Era como se eu, dizê-lo, exprimisse outra ideia, a de que todas as aspirações à felicidade positiva que nos foram dadas tinham como único fim atormentar-nos sem nos darem satisfação. Mas Pierre reconhecia a ideia sem quaisquer segundas intenções. A ausência de sofrimento, a satisfação das necessidades e, em consequência disso, a liberdade de escolha das ocupações. Ou seja, de um modo de vida, significavam agora para Pierre a superior e incontestável felicidade do homem. Só aqui, só agora, pela primeira vez, Pierre dava verdadeiro valor ao prazer de comer quando se tinha fome, de beber quando se tinha sede, de dormir quando se tinha sono, do calor quando estava frio, da conversa com alguém quando lhe apetecia falar e ouvir uma voz humana. A satisfação das necessidades, boa comida, asseio, liberdade. Agora que Pierre estava privado delas, impunha-se-lhe como a perfeição da felicidade. E a escolha da ocupação, ou seja, da vida, agora que essa escolha lhe estava limitada, parecia-lhe uma coisa tão fácil que se esquecia de que o excesso das comodidades da vida eliminava toda a felicidade da satisfação das necessidades e que uma maior liberdade de escolha de ocupação, a liberdade que a cultura, a riqueza e a posição na sociedade traziam, tornava tal escolha necessariamente difícil e anulava a própria necessidade e a possibilidade de uma ocupação. Todos os sonhos de Pierre eram sobre o tempo em que seria livre. Contudo, mais tarde, e durante toda a sua vida, Pierre pensaria e falaria deste mês de prisão com entusiasmo. Não esqueceria mais estas sensações fortes, felizes e irrecuperáveis, e, sobretudo, a plena paz espiritual e a perfeita liberdade interior que apenas sentiu durante este período. Quando, no primeiro dia de prisão, ao levantar-se de manhã cedo,
saiu da barraca e viu pela primeira vez as cúpulas escuras, as cruzes do mosteiro Novodevichy, viu a geada na erva poeirenta, viu os montes Vorobiovi e a floresta serpenteando sobre o rio, a perder de vista no horizonte cor de lilás, quando sentiu o toque do ar puro e ouviu os gritos das gralhas que voavam desde Moscovo por sobre os campos, e quando, derrompante, jorrou a luz do levante e, detrás de uma nuvem, surgiu fluente e solene o rebor do sol, e as cúpulas, as cruzes, o orvalho, o horizonte, o rio luziram à luz alegre, invadiu Pierre um sentimento inédito de alegria e de consciência da solidez da vida. Depois, durante todo o seu tempo de prisão, não só nunca mais este sentimento o abandonou, mas, à medida que aumentavam as dificuldades da situação, até foi crescendo dentro dele. A alta consideração que os seus camaradas começaram a ter por ele, pouco tempo depois da sua chegada à barraca, reforçou ainda mais em Pierre a sua disponibilidade para tudo, a sua firmeza moral. Pierre, pelo seu conhecimento das línguas estrangeiras, pelo respeito que lhe mostravam os franceses, pela sua simplicidade, por dar tudo o que lhe pediam, como oficial recebia 3 rublos por semana, pela força física que mostrou aos soldados pregando pregos com as mãos na madeira das paredes da barraca, pela afabilidade com que lidava com os companheiros, pela sua capacidade incompreensível para eles ficar sentado a pensar durante muito tempo, imóvel e de braços cruzados, afigurava-se aos soldados uma criatura, de certo modo, enigmática e superior. E estas características, que na sociedade onde vivia antes eram, se não prejudiciais, pelo menos incómodas, a sua força, o seu desdém pelo conforto da vida, o seu ar distraído, a sua simplicidade, aqui entre estas pessoas, guindavam-no a uma posição de quase herói. E Pierre sentia que esta atitude deles lhe impunha obrigações. 13. Na noite de 6 para 7 de outubro, começou o movimento de saída dos franceses, o início da marcha. Destruíam-se as cozinhas e as barracas, carregavam-se os carros, punham-se em movimento as tropas e os transportes. Às 7 da manhã, a escolta francesa, com fardas de campanha e barretes, espingardas, mochilas e sacos enormes, estava em formatura em frente da barraca. E a animada fala francesa, condimentada de pragas, rolava pelas fileiras. Na barraca estavam todos prontos, vestidos, de cintos apertados e calçados, esperando apenas a ordem de saída. Sokolov, o soldado doente, pálido, magro, com umas enormes olheiras azuis, sozinho, sem se vestir e sem se calçar, estava sentado no seu lugar, e com os olhos proeminentes da magreza, olhava interrogativamente para os camaradas que não lhe prestavam qualquer atenção, e gemia baixinho e monotonamente. Pelos vistos, não era tanto o sofrimento, tinha diarreia com sangue, mas a amargura e o medo de ficar sozinho que o fazia gemer. Pierre, agora com os sapatos que Karataev lhe inventara utilizando o couro arrancado de uma caixa de chá que um francês lhe trouxera para que lhe deitasse meias solas, e com uma corda a servir de cinto, aproximou-se do doente e pôs-se de cócoras diante dele. Não tenhas medo, Sokolov, eles não se vão embora todos. Tem cá um hospital de campanha, se calhar vais ficar melhor do que nós, disse Pierre. Ah, meu Deus, ai que dores, oh meu Deus, gemia ainda mais alto o soldado. Eu vou falar com eles mais uma vez, disse Pierre, levantou-se e dirigiu-se para a saída da barraca. No momento em que Pierre ia para a porta, aproximava-se da entrada o cabo que, na véspera, oferecera o cachimbo a Pierre, acompanhado por 2 soldados. Tanto o cabo como os soldados vestiam as fardas da campanha com mochilas aos ombros e as correias das barretinas apertadas aos queixos, o que lhes alterava os rostos familiares. O cabo dirigiu-se à porta para a trancar, por ordem dos seus superiores. Antes da partida, era necessário fazer a chamada dos prisioneiros. Cabo, o que fazemos do doente? Começou Pierre, mas no mesmo momento duvidou se tratava do mesmo cabo que ele conhecia ou de outro homem estranho. O cabo estava tão pouco parecido consigo mesmo. Além disso, ouviu-se ao mesmo tempo, vindo de repente de 2 lados, o rufar dos tambores. O cabo, ao ouvir as palavras de Pierre, carregou o sobrolho e, murmurando uma praga sem sentido, bateu com a porta. Na barraca ficou escuro. Fora, de 2 lados, ouvia-se o tamborilar que abafava os gemidos do doente. Pronto,
outra vez aquilo, disse Pierre para si mesmo, e um calafrio percorreu-lhe as costas. Na cara alterada do cabo, no tom da sua voz, no rufar excitante e abafado dos tambores, Pierre reconheceu aquela força misteriosa e cega que obrigava as pessoas contra a sua vontade a mortificarem os seus semelhantes, a mesma força que vira à solta durante as execuções. Era inútil assustar-se, era inútil não ter em conta aquela força, era inútil dirigir-se com pedidos e persuasões às pessoas que serviam de instrumentos dela, e Pierre já sabia isso. Era preciso esperar e aguentar. Pierre não foi ter com o doente nem olhou para ele. Ficou calado e carrancudo junto à porta da barraca. Quando a porta se abriu de novo e os prisioneiros, como um rebanho de ovelhas, se apertaram à saída, Pierre furou para a frente e aproximou-se do tal capitão, que pelas palavras do cabo estava disposto a fazer tudo por Pierre. O capitão também estava de farda de campanha, e da sua cara fria emanava o mesmo aquilo que Pierre reconhecera nas palavras do cabo e no som dos tambores. A andar, repetiu o capitão, carregando severamente o senho e olhando para a chusma de prisioneiros que passavam a seu lado. Pierre sabia que a sua tentativa seria inútil, mas aproximou-se do capitão. Então, o que é que há? Perguntou o capitão, deitando um olhar a Pierre como se não o conhecesse. Pierre disse-lhe do doente. Ele vai poder andar, que diabo, disse o capitão. Vamos. Continuou sem olhar para Pierre. Mas não, ele está em agonia, recomeçou Pierre. O senhor não se importava, gritou o capitão com raiva, carregando o sobrolho. Dram, rufavam os tambores. E Pierre percebeu que a força misteriosa já se apoderara por completo daquela gente e que seria inútil falar com ela, fosse do que fosse. Os prisioneiros foram separados em oficiais e soldados e mandaram os oficiais andar à frente. Oficiais, incluindo Pierre, eram uns 30, soldados uns 300. Pierre não conhecia nenhum dos oficiais prisioneiros saídos das outras barracas. Vestiam todos muito melhor do que ele e olhavam para ele e para o seu calçado com desconfiança e estranheza. Perto de Pierre ia um major gordo de roupão tártaro, apertado na cintura com uma toalha. Tinha a cara balofa, amarela e zangada. O major, pelos vistos, gozava do respeito de todos os seus camaradas prisioneiros. Numa mão, metida por trás da lapela, tinha a bolsa do tabaco. Na outra, o cachimbo turco. Fungando e resfolgando, resmungava e irritava-se com todos porque achava que o empurravam e que estavam todos com pressa, quando não havia pressa nenhuma, e que se espantavam com alguma coisa quando não havia razões para espantos. Outro, um oficial pequeno e magrinho, metia conversa com toda a gente, fazendo suposições sobre o sítio para onde os levavam, sobre a distância que percorriam no primeiro dia, etc. Um funcionário público de botas de feltro e uniforme da intendência corria toda a coluna e observava Moscovo queimada, dando conta das suas observações quanto aos bairros queimados e à identificação desta ou daquela parte de Moscovo que via. Outro oficial, de origem polaca pelo sotaque, discordava do funcionário da intendência quanto à identificação dos bairros de Moscovo. Estão a discutir o quê? Dizia o major zangado. Que seja o Nicola, que seja o Vlas, tanto faz. Ardeu tudo e acabou-se. Porque me empurra, tem falta de espaço, falava com o que ia atrás e que não estava de modo algum empurrá-lo. Ai, o que eles fizeram eram as exclamações dos prisioneiros que só viam em todo lado, ouvirem as ruínas e as cinzas. Zamoskvorevich e Zubovo e no Kremlin, olhai, nem ficou metade. Já vos disse que ardeu completamente o Zamoskvorevich, não disse? Pronto, já se sabe que ardeu, tanta conversa para quê, dizia o major. Quando passavam pelo Kamovniki, um dos poucos bairros de Moscou que não tinha ardido, ao lado de uma igreja, toda a multidão de prisioneiros, às exclamações de horror e repugnância, se apertou de repente contra um só lado da rua. Canalhas, ímpios, é um morto, é claro que é um morto, e sujaram-no com qualquer coisa. Pierre avançou na direção da igreja para ver o que provocava as exclamações e distinguiu vagamente qualquer coisa encostada à cerca da igreja. Pelo que disseram alguns companheiros seus que viram melhor do que ele, soube que era o cadáver de um homem ali colocado de pé, com o rosto mascarrado de fuligem. Andem com os diabos, a andar com 30.000 diabos. Praguejavam os da escolta e os soldados franceses, com fúria redobrada,
enxotaram a galopes de baioneta os prisioneiros que olhavam para o homem morto.